Bom, gente, agora a gente vai fazer o projeto do varal. Tá bem utilizado nos quartos, nos quartinhos do bebê. Pode pendurar no berço mesmo, pode pendurar na parede. Aí eu vou pegar esse tecido, né, um pedaço de tecido, vou dobrar. O molde vai para vocês em tamanho real, então é só imprimir o moldezinho assim mesmo. A gente vai primeiro marcar, né? Eu poderia marcar e cortar, só que o molde eu fiz no tamanho aí eu vou marcar aqui com a canetinha. O molde eu fiz no tamanho que você precisa marcar. Aí depois que você costurar, né? Você vai marcar aqui desse tamanho, você vai costurar. E depois você vai cortar. Você vai ter que ter uma sobra depois no tecido. Então, a gente precisa fazer várias dessas bandeirolas, então eu peguei o tecido inteiro, porque fica melhor que a gente aproveita mais o tecido. Aí eu vou marcar, e até para costurar também fica melhor. Viu? Eu poderia cortar um por um, pode também. Mas assim fica melhor pra gente aproveitar mais o tecido. Eu gosto sempre de fazer assim, quando eu tenho várias peças do mesmo... Várias peças, né, do mesmo tecido. Aí eu marco tudo, depois eu costuro tudo. Tá vendo, gente? Aí eu marco aqui com a canetinha. Em volta. O molde vai pra vocês. O que eu indico pra facilitar na hora de marcar? Vocês imprimirem em um papel que seja um pouco mais duro do que o papel A4. Ou então, vou mostrar pra vocês aqui. Esse eu imprimi nesse papel aqui, né, nesse de transparência. Eu imprimi aqui, depois eu esperei secar um pouquinho, porque senão ele sai a tinta, porque não sei se é minha impressora que não imprime esse material aqui. Aí eu cortei aqui, eu imprimi, depois eu venho e corto. Se não quiser imprimir assim, você imprime em um papel que seja mais firme, né? Mais durinho. Aí eu cortei aqui no A4 mesmo, pra poder mostrar pra vocês. Aí eu cortei aqui, aí eu vou deixar marcado pra eu ver quando eu for, depois que eu costurar. Marquei um, aí eu vou virar pra aproveitar mais o espaço. Aí eu viro. Marquei aqui. Eu marco em toda a volta. Essa parte daqui de cima vai ficar aberta, por isso que eu marquei. Vocês podem fazer assim, ou então podem fazer como eu vou fazer aqui nesse outro, para poder vocês verem. Para quando for costurar, saber qual a parte que não vai ser costurada. Vocês, ao invés de passarem o risco inteiro, vocês fazem um tracinho para saber que nessa parte não vai ser costurada. Você tá vendo? Desculpa, gente. Vou fazer aqui também. Vou marcar aqui mais forte. Essa parte onde não vai ser costurada. Aí eu vou começar a costurar aqui. Costuro, venho até aqui. Volto. Essa parte vai ficar aberta, tá bom? Vou costurar esses dois pra você aqui. Só que como vai ser um varal, a gente vai precisar costurar em média uns 9 a 10 desse. Vai depender do tamanho do berço ou do local que queira pendurar. Pode ser na parede, pode ser pra uma... Em festa também estão usando, né? Pra colocar... Vamos pra máquina agora. Eu vou virar um pouquinho a máquina pra poder ficar melhor pra vocês visualizarem. Pronto. Costura reta. Não vou alfinetar, porque assim não foge tanto quanto quando é cortado assim certinho. Por isso que eu gosto de costurar assim, quando tem várias peças iguais e que são do mesmo tecido. Marquei. Vou começar a costurar.
lembrar de dar o retrocesso. Costurei, dei o retrocesso. E agora eu venho. Deixa eu tirar a máquina aqui, porque ela fica pulando quando ela não tá no lugar certinho. Venho até aqui. Parei aqui no finalzinho, com a agulha pra baixo, pra segurar o tecido. Tá vendo que o tecido ele não sai. Virei, baixei de novo a sapatilha. Vou costurar de novo até o final. Dá o retrocesso para a costura ficar firme. Pronto, passou um pouquinho, mas não tem problema. Essa parte, vou tirar aqui. Essa parte não vai ser costurada, né, como eu falei. Puxei aqui, cortei. Vou costurar esse outro aqui. Esse da mesma maneira. Comecei a costura, dei o retrocesso. Deixa eu olhar aqui a máquina rapidinho. Venho até o final, parei, com a agulha para baixo. Viro, baixei, venho de novo. Voltei aqui, o retrocesso. Levantei o pezinho com a agulha pra cima, puxei. Gente, sempre lembre, quando for tirar o tecido, de colocar a agulha pra cima pra não quebrar a agulha. Agora eu vou cortar aqui em volta, sem pegar na costura, pra não desfazer a costura. Venho, corto. E essa parte aqui, vou mostrar pra vocês. Vou cortar aqui um pouco. Eu esqueci de falar. Toda vez que você for marcar, né, for aproveitar o tecido dessa maneira que eu fiz, vocês têm que dar um espaço, porque vai ser exatamente esse espaço que a gente vai cortar e não vai ficar muito próximo da linha, entendeu? Então, quando for marcar, lembrar. Marquei um, vou marcar o próximo, eu deixo um pouco afastado, pra ter esse espaço da gente cortar. Tá vendo? Eu vou cortar aqui, um pouco afastado pra não cortar a linha e estragar a minha costura. Cortei esse lado aqui onde eu costurei, vou cortar o outro. Bom, e essa parte aqui, que eu não costurei, eu vou cortar, tá certinho, eu vou cortar ele em cima da linha aqui. Eu vou cortar. Esse outro aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não vou fazer nesse porque eu já tenho algumas prontas aqui que eu adiantei para poder facilitar. Vou agora colocar pelo lado direito. Ah, aqui nessa parte, tá vendo? A gente corta só essa pontinha aqui, sem cortar a costura. Cortei aqui porque quando a gente virar, não fica embolando, que às vezes fica ruim quando a gente vai virar, não vira todo por causa dessa pontinha. Então, agora eu vou colocar pelo lado direito. Eu sempre utilizo a tesoura mesmo para poder empurrar aqui o tecidinho. Tá vendo? Virei aqui, peguei a tesoura, empurrei. Aí agora, gente, depois que eu fiz isso, né, depois que eu virei, eu vou acertar aqui a costura. Tá vendo como fica? Se eu não acertar, eu vou costurar, a costura fica errada aqui, então eu acerto aqui. Depois que eu acerto, eu posso passar o ferro, porque facilita para quando você vier colocar na máquina para costurar, já ficar certinho, não sair. Eu não vou passar o ferro aqui agora, porque eu quero adiantar para vocês, mas podem fazer isso, que ajuda muito. Passa o ferrinho, conserta a costura e passa o ferrinho aqui todo, tá vendo? Toda a volta. Porque quando vocês forem costurar, não fica assim igual tá vendo? Ele fica, quando você passa o ferro, ele fica baixinho, exatamente do jeito que você tem que costurar. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos começar a costurar. Eu gosto de costurar bem próximo aqui aqui bem na pontinha mesmo do tecido. Aí eu vou costurar aqui pra não deixar assim desse jeito, né? Fica mais bonito. Aí eu vou costurar aqui, vocês podem costurar um pouco depois, né? Eu gosto de costurar bem na pontinha,
Mas vocês podem costurar aqui, se vocês quiserem até deixar um dedo, não tem problema. Vai ser de acordo ao gosto de vocês. Não tem uma regra. Vamos para a máquina aqui. Deixei a linha azul escura, né? Para poder vocês verem a costura. Comecei a costurar, dei o retrocesso, aí vou até o final. Quando vocês passarem o ferro, fica melhor aqui para você costurar. Eu venho até quase o final, deixo mais ou menos a largura que eu deixei aqui no meu... Nessa minha lateral aqui. Aí volto. Deixa eu levantar aqui. Ai, gente, desculpa. A agulha tá pegando aqui, mas vamos nessa. Deixa eu tirar ela daqui. Tá enrolando um pouquinho. Às vezes acontece no início da costura, isso, a gente vai costurar ela não sai do lugar. Então a gente levanta e ajuda um pouquinho. Aí vem até aqui. Essa parte que a gente deixou aberta, né, que a gente não fechou por dentro, a gente vai passar uma costura aqui, só pra poder unir o tecido ao outro. Baixar aqui. Só pra unir mesmo. Deu retrocesso. Nossa bandeirola, nossa primeira bandeirola tá pronta. Tá nessa cor porque... Pra vocês visualizarem melhor, mas vocês vão fazer, como eu falei, na mesma cor do tecido. Ou se você quiser destacar também a costura, vocês podem fazer de uma outra cor. Mas eu gosto de deixar na mesma cor do tecido. Bom, eu já tenho algumas aqui pré-prontas. Eu vou mostrar pra vocês agora, depois delas prontas. Eu peguei eu vou usar, tá vendo? Essas aqui eu já costurei da cor do tecido. Olha como ficou bem bonitinha. Eu tenho viés aqui. Vocês acham no armarinho, qualquer armarinho. Tá vendo? Eu gosto de usar o viés porque ele já fica certinho, a gente dobra, tá vendo? A gente dobra ele ao meio. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas bandeirolas aqui dentro. Dobra aqui o viés. Na mesma largura. Desculpa, gente, tô com tosse chata. Tá vendo? Dobro ele na mesma largura. Posso passar o ferro também, primeiro, que quando a gente vier costurar, ele já fica certinho. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar um espaço, mais ou menos uns 4 dedos aqui na borda, que vai ser onde eu vou finalizar o meu varal. E lembrando que o varal você vai fazer o tamanho que você quiser, o tamanho do berço, se for colocar no berço, ou na parede, dependendo da parede o tamanho da parede que você for colocar. Vou colocar a bandeirolinha aqui dentro. Fechei. Quando já tiver passadinho o ferro, que vai ficar direitinho. Aí, como é que eu vou fazer aqui agora? Como a bandeirola, né, o varal é meio grandinho, eu vou colocar alfinete, tá vendo? Ó, tá desse lado aqui e o outro. Aí eu vou pegar o alfinete, vou colocar aqui pegando todos esses lados pra segurar. Peraí. Pra segurar o tecido. Coloquei aqui. Aqui. Aí eu venho, coloco o tecido, eu tenho que cobrir, tá vendo? Cobrir aqui, ó. E aí sempre deixando, aqui no final, você sempre deixando o mesmo tamanho de um lado e do outro, que a gente vai costurar, pra não correr o risco de costurar aqui e não costurar a parte de baixo. Porque é esse viés que a gente vai prender a bandeirola. Aí eu vou colocar aqui. Aí a segunda. Você que vai ver a distância que você quer colocar um do outro. Eu gosto de colocar mais próxima, que eu acho que fica bem bonito. Eu deixo mais ou menos de 1 a 2 centímetros. Eu vou medir aqui, tá vendo? Eu vou colocar. Que fica mais ou menos a largura de um dedinho, né? De uma bandeirola pra outra. Aí sempre eu vou fazendo assim. Coloco essa bandeirola aqui. Coloco a distância que eu quero uma da outra. Aí eu venho, coloco a bandeirola aqui dentro do viés. Fecho. Passa primeiro o ferro, gente, que vai facilitar o trabalho.
tá vendo? Vou alfinetar logo aqui, já que eu não passei o ferro. Eu alfineto logo. Pegando tudo aqui. Aí coloco de novo, aqui vem até o finalzinho, arrumando a bandeirolinha aqui dentro. Aí eu vou fazendo isso, né, vou vendo a marcação, a distância que eu coloquei nessa primeira, vou colocar nessa segunda, vou fazendo em todo o... vou colocando no tamanho que eu quero. Eu coloquei mais ou menos um tamanho pra caber em um berço, tipo americano. Aí eu vou colocar, como são várias e é o mesmo processo, eu vou fazer isso em todo o meu viés e volto pra vocês já com tudo alfinetado, tá bom? Bom, agora que eu já coloquei a bandeirola, né, em todo o meu viés, eu vou começar a costurar. Aí eu vou tirar esse alfinete. Vou começar a costurar aqui. Eu já troquei a cor da linha porque, como vai ser o acabamento aqui, eu deixei branca mesmo. Então, eu vou começar a costurar. Vou costurar em toda a extensão do meu viés, tá bom? E no finalzinho eu vou mostrar pra vocês, caso vocês queiram alinhavar, né? Pra vocês saberem o que é alinhavar. Vou começar a costurar aqui. Dei o retrocesso. Tirei esse daqui. Aí venho costurando. Até o finalzinho aqui. Vou tirar meu outro alfinete. Vocês vão ver, pessoal, é muito legal fazer isso aqui. E é uma peça simples, mas que tá saindo bastante, né? Eu que trabalho com essa parte, costura mais de decoração infantil, de produtos para bebê, sai muito. É uma coisa simples e vendável. Eu vou tirando aqui o alfinete e vou costurando até o final. Bom, eu vou costurar até o final. Quando chegar no final, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, já costurei, né, a bandeirola em todo o viés aqui, na largura que eu quis. Aí tô finalizando aqui. Gente, no início eu comecei a costurar daqui, mas depois o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que costurar até essa pontinha aqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui. Aí venho fechando o viés. Aí aqui eu dou retrocesso. Puxei aqui. Lembrar para sempre colocar a agulha para cima quando eu for tirar. Aí agora, como eu não fiz no início, eu vou fazer aqui agora. Eu não fechei essa parte aqui, que eu comecei daqui porque como eu tinha tirado logo o alfinete pra a bandeirola não sair do lugar. Aí eu vou fechar essa parte. Baixei aqui, comecei a costurar, dei o retrocesso. Aí eu vou fechar até aqui, que foi a parte onde eu comecei a minha costura. Gente, costura é treino, é muito treino. E o que eu tenho bastante cuidado com a costura é a parte do acabamento, que pra mim o nosso trabalho tá ali, no acabamento. O acabamento tem que ser o melhor possível. Pronto, terminei de costurar as bandeirolas, né, em toda a extensão do viés. Tudo costuradinho, tá vendo como tá lindo o varalzinho, vai ficando lindo. Pronto, terminei de fazer essa parte, agora eu vou fazer com vocês a finalização, desculpe, a finalização do varal. Eu vou mostrar pra vocês agora
E aí, como eu falei, né, acabamento no trabalho, né, um trabalho artesanal ou qualquer trabalho, né, tem que sair o mais bem feito possível. Aí eu vou terminar, vou fazer pra vocês aqui, vou deixar reservada essa parte e vou fazer pra vocês como é que eu vou finalizar esse varal. Eu peguei tá vendo? Uma parte do tecido só, mais ou menos, tem uns 50 centímetros por uns 10 centímetros de largura. Desculpa, gente. A gente vai fazer um laço, né, pra poder finalizar o varal e poder amarrar no berço, como esse eu quero amarrar no berço. Mas poderia também colocar, se fosse pendurar na parede com preguinho, pode fazer da mesma maneira. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou pegar esse tecido, vou dobrar aqui ao meio. Vou começar a costurar. Vou costurar aqui, até aqui. Aí venho costurando em toda a volta, né? Toda essa lateral aqui. Venho costurando até aqui. Aqui eu vou dar um retrocesso e vou finalizar. Essa parte de baixo vai ficar aberta e eu vou mostrar pra vocês por que vai ficar aberta, tá bom? Vamos começar a costurar aqui. Iniciar aqui. Essa parte daqui eu tenho que fechar. Vou iniciar a costura, vou dar o retrocesso. Iniciei, dei o retrocesso. Venho costurando até aqui. Com a agulha embaixo. Gente, quando chegar aqui, eu não venho costurando até embaixo. Eu tenho que deixar uma distanciazinha, mais ou menos a largura que eu vou deixar de costura aqui. Tá vendo? Eu não costurei aqui até o final. Deixa eu tirar aqui, mostrar pra vocês. Não costurei até o final, eu costurei até aqui. Eu vou cortar aqui, porque eu tenho que voltar a costurar. Mas só pra poder mostrar pra vocês. Que eu não costuro até aqui o finalzinho. Porque eu preciso de uma margenzinha quando eu vier costurando aqui, tá bom? Então, costura até aqui e desce. Vou voltar a costura aqui. Quase de onde eu parei, vou dar um retrocesso para poder minha costura ficar firme. Dei o retrocesso, venho até aqui, mais ou menos, onde eu deixei minha margem de costura. Levanto a sapatilha com a agulha para baixo para o tecido não correr. E vou... E sempre olhando, gente, o tecido tem que estar sempre unido ao outro. Aqui o outro lado, porque senão eu costuro de cima e de baixo eu não costuro. Então tem que estar sempre olhando. Cheguei até aqui, parei. Venho alinhando o meu tecido. Para um pouquinho, alinho o meu tecido. Cheguei aqui no final, dei o retrocesso. Deixa eu levantar aqui com a agulha pra cima pra não quebrar minha agulha. Corto aqui e deixei essa parte de baixo aqui aberta. Tá vendo? Por quê? Porque eu vou virar, né? Vou virar essa costura aqui. Aí como é que eu faço? Essa parte que ficou fechada é essa que vai... Vou pegar aqui o tecido, tá vendo? De um lado do outro, como ele tem duas partes. Aí vou... Essa é a maneira que eu acho mais fácil pra virar, mas vocês podem ver a maneira que você achar fácil, entendeu? Eu coloquei empurrei pra dentro aqui um pouquinho, aí eu venho com a tesoura, tá vendo? Com a tesoura mesmo. Tem alguns materiais que você pode utilizar pra fazer isso. Eu costumo fazer com a tesoura mesmo. Aí, virei. Aí, antes de eu tirar a tesoura, eu vejo, porque tem, né, as duas pontinhas aqui, eu empurro com a tesoura pra poder ficar bem bonitinho. Vamos lá assim, eu empurrei aqui os dois lados. Aí agora eu tirei a tesoura e eu vou puxar. Tá vendo? O laço já tá quase pronto. Aí com essa parte que ficou aberta, como é que eu vou fazer? Eu vou empurrar pra dentro, vou fazer como se fosse uma bainha, mas com tecido pra dentro para o acabamento ficar bem feito. Conserto aqui, tá vendo? Eu puxo o tecido. Aí eu vou começar a costurar, que eu vou fechar. Vou costurar aqui e vou costurar em toda essa volta aqui, ó. Só que, lembrando, alinhando sempre o meu tecido, como eu falei. Passo o ferrinho. Aqui, alinha. Vem, passa o ferrinho. Alinha a costura aqui do tecido e vai passando o ferrinho. Porque quando você for costurar, ele já tá direitinho. Você não vai precisar costurar e parar, e costurar e parar. Tá vendo? Aí pronto. Vou iniciar a costura, venho até o final,
venho costurando até o final. Aí paro aqui. Nesse lado não precisa porque não tem costura. Passo o ferrinho, tá, gente? Porque facilita o trabalho. Eu vou começar a costurar aqui, vou dar o retrocesso. A largura você que vai definir, se você prefere bem na pontinha aqui da costura ou um pouco depois. Paro aqui na distância da minha margem, com a agulha pra dentro, virei, baixei. Eu tô alinhando aqui porque eu não passei o ferro. Venho, vou parar mais ou menos aqui, que é pra eu deixar essa minha margem aqui de costura. Parei. Gente, se eu não conseguir... se eu for direto, vai passar. O que é que eu faço? Paro o mais próximo possível e venho com a mão como eu fiz aqui. Parei onde eu queria, deixei a minha margem de costura. E venho. Dei o retrocesso. Agora, levantei a agulha, levantei a sapatilha. Aí, vou tirar aqui essas linhas que ficam aqui, né, no início da costura. Bem, gente, aí vamos finalizar aqui, né? Conforme eu falei, a gente dobra aqui ao meio. Vou fazer a marcaçãozinha aqui pra eu ver mais ou menos o lugar onde eu vou colocar. Marquei aqui o meio. Aí dobrei essa parte aqui. 1, 2, para poder ficar bem bonitinho, né? O acabamento. E vou colocar aqui atrás. Vou passar a costura aqui, só para poder fixar mesmo. Gente, como eu falei, né? Eu coloquei naquela marcaçãozinha aqui que eu fiz ao meio, porque a gente vai finalizar dando um lacinho. Então, o laço tem que estar o tamanho certo. Baixei aqui a sapatilha. E vou costurar. Vou dar um retrocessozinho, né? Costurei e dei um retrocesso. Eu costuro, eu costuro e dou retrocesso umas 3 vezes para poder ficar firme. Agora eu vou tirar. Tá costurado aqui. Tirei a linha. Vou dar um lacinho aqui. Deixa eu cortar essa linha aqui pra poder ficar. Vocês verem como ficou o acabamento. Bem bonito. Dá um lacinho. A gente é com esse lacinho que a gente vai amarrar no berço. Eu fiz esse com 50 centímetros de comprimento, mas podem fazer maior, porque quando a gente amarrar no berço, ele vai diminuir, né? Então, se você fizer maior, fica mais ou menos esse tamanho o lacinho, que é o detalhe, né? Pra finalizar o nosso varal. Já tinha colocado do outro lado, mas é a mesma coisa que você vai fazer. E tá finalizado, gente, o nosso varal. Bem lindo. Pode colocar na parede, né? Pra decorar o quartinho. Ou colocar no berço. Esse eu fiz o tamanho pra colocar no berço, tá vendo? Então, agora depois que tá pronto,
vamos pro próximo projeto, tá bom?